Ok? Nós vamos falar sobre movimento circular uniforme. O que é movimento circular uniforme? Lembrando que movimento trata de velocidade, circular é a forma da trajetória e uniforme quer dizer o quê? Que é de uma maneira sempre igual. Ok? Então, vou passar para vocês alguns exemplos antes de onde nós encontramos movimentos que tenham alguma característica de movimento circular ou uma parte dele. Por exemplo, uma parte de um movimento circular é quando um carro está fazendo uma curva numa estrada ou numa pista, enfim. Um ventilador, né, ou uma hélice, seja ela um motor de barco, seja uma hélice de um avião, nós temos um movimento circular, seja a órbita em torno do Sol da Terra é um movimento circular uniforme, a gente pode, por grande aproximação, a gente pode considerar ele como sendo circular. A órbita da Terra em torno do seu próprio eixo, que é um movimento de rotação, enfim, tem infinidades de movimentos circulares que são úteis na nossa vida. Por exemplo, a leitura de um DVD, de um HD, essas coisas todas. Então, vamos começar do ponto de partida. Essa trajetória é uma trajetória circular, certo? O que a gente sabe? A gente sabe o seguinte. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui alguns pontos que eu vou colocar, chamar de pontos fixos, que é onde eu vou tirar uma foto de um móvel que está fazendo uma trajetória no sentido horário. E este móvel, ao passar por aqui, ele vai ter sua velocidade vetorial indicada de que forma? Assim, ó, é uma velocidade tangente à trajetória. Isso é importante vocês lembrarem. É uma velocidade vetorial. Como é que eu faço uma tangente? Você pega a sua caneta e vai colocar o meio da caneta bem na pontinha da trajetória que o teu professor perguntar. Então, você colocou aqui. A caneta não tem como virar. Então, a forma onde está a caneta é a forma do vetor. Combinado? Então, o vetor tangente à trajetória. Como é que ficaria a velocidade aqui? O vetor velocidade ele também ficaria tangente à trajetória, do mesmo tamanho, ok? Então, o vetor velocidade está para cá, assim como neste ponto ele está para baixo. Sempre do mesmo valor, do mesmo tamanho. Deixa eu melhorar aqui. E o vetor velocidade aqui está dessa forma. Combinado? Repara o seguinte, que a velocidade ela está sempre igual, então o valor dela é o mesmo, por isso que é um movimento uniforme. Porém, o que está acontecendo com a direção dessa velocidade? Está mudando. Aqui você teria uma direção horizontal no sentido para a direita, a direção vertical no sentido para baixo, direção horizontal para a esquerda, enfim. Alguma coisa está fazendo essa velocidade mudar de direção. Quem é essa coisa? A responsável pela mudança da direção ou da orientação do vetor velocidade chama-se aceleração. E que aceleração é essa? É uma aceleração que aponta para o centro da trajetória. E essa aceleração que aponta para o centro da trajetória tem um nome. Vocês lembram o nome dela? Chama-se aceleração centrípeta. Tudo bem? É um vetor e é o único vetor aceleração que tem no movimento circular e uniforme. Combinado? Como é que a gente calcula o vetor aceleração centrípeta? Só para nós lembrarmos, a aceleração centrípeta é dada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Vamos manter aqui esta equação desta forma. Agora, para a gente ir mais a fundo no movimento circular uniforme, quero lembrar vocês o seguinte, vamos lá? Então, nós temos aqui uma trajetória circular, tudo bem? E nós temos aqui o ponto central desse círculo. Então, aqui é o centro dessa trajetória. Como que se chama a distância do centro até a sua extremidade qualquer? Vocês sabem? Chama-se raio. É o raio de uma circunferência. Combinado. Então, aqui você tem uma circunferência de um raio R qualquer. Agora, veja só. Vamos supor, nessa mesma circunferência, que nós tenhamos a seguinte coisa. Então, aqui. O móvel, ele pode sair deste ponto e vir até aqui, por exemplo. Então, ó, ele vai percorrer um certo caminho. Esse caminho que ele vai percorrer é o que a gente chamava de ΔS, lá do movimento uniforme e uniformemente variado. Tudo bem? Ele vai andar esse ΔS aqui, é o quanto ele andou. Eu quero que você preste atenção nisso. Nós vamos falar a respeito de uma coisa chamada velocidade linear. E como é que nós calculamos a velocidade linear? A velocidade linear, por que chama-se linear? Porque vem dessa linha aqui, é aquela fórmula da velocidade que você sabia desde o começo, lá de trás. Qual é a fórmula da velocidade? ΔS sobre ΔT. Ok. ΔS sobre ΔT. Combinado. Porém,
Tem alguns detalhes que a gente vai utilizar agora no movimento circular e uniforme. Quais são os detalhes? Duas grandezas novas que a gente vai aprender. A primeira delas é o chamado período. Período é o tempo necessário que demora um objeto para dar uma volta completa. Então, o que é período? É o tempo necessário para dar uma volta completa. O período é um tempo. E o nome do... E qual que é a letra que vai simbolizar o período? T maiúsculo, tesão. Combinado? E quando eu for dar uma volta completa, vamos lembrar da matemática? Para a matemática, uma volta completa vale quanto? Quanto que mede a circunferência, né? Ou o perímetro de uma circunferência? Vale sempre 2πr. Então, para uma volta completa, a velocidade vai ser medida como 2πr sobre t. É a mesma coisa, ΔS sobre ΔT. ΔS é o quanto eu andei num certo tempo. Se eu der uma volta completa, esse ΔS é especial, se chama 2πr e o tempo se chama período, que eu chamei de tesão. Combinado? Qual é a próxima grandeza que a gente tem que sacar? Uma grandeza chamada frequência. E o que vem a ser a frequência? Então vamos lá. A frequência, ela é definida como sendo o número de repetições que esse móvel faz ao longo de um certo intervalo de tempo. No caso de um movimento circular, chama-se o número de voltas num certo intervalo de tempo. Combinado? Então, ele vai ser o número de voltas num certo intervalo de tempo. Desta forma, a gente consegue comprovar a seguinte relação, que a frequência ela acaba sendo o inverso do período, porque vamos imaginar que eu dou uma volta num certo tempo qualquer. Qual é o nome do tempo necessário para uma volta? Período. Então eu dei uma volta num tempo qualquer, período. Combinado? Unidade aqui que é muito importante. O período precisa ser dado sempre em segundos. E a frequência vai ser dada por 1 dividido por segundo. E isso é chamado de hertz. Também é comum aparecer uma unidade de frequência chamada rotação por minuto, que é conhecida como RPM, rotação por minuto. Para fazer a conversão entre hertz, que é rotação por segundo, e por minuto, é bem simples. É só você raciocinar assim, ó. Se eu dou uma volta a cada segundo, em 1 minuto, quantas voltas eu dei? Bom, se eu tenho 1 minuto, são quantos segundos? 60 segundos? Então, em 1 minuto eu dei 60 voltas, certo? Então, 1 Hz equivale a 60 rotações por minuto, entendeu? Então, ok. Então, vamos lá. No caso da frequência, se eu quiser passar de Hz para rotação por minuto, basta multiplicar por 60. O processo contrário é dividir por 60, tá? Então, temos aqui velocidade, a gente estava com 2πr sobre t, e o que a gente acabou de ver, o que é? No lugar de 1 sobre t, que aparece aqui, ó, 1 sobre t, eu posso pôr quem? A frequência, 2πrf. Então, qual é a fórmula da velocidade? São várias, isso vai depender do que é que os dados do exercício vão me fornecer para eu saber qual equação usar. Combinado? Porque realmente essa é a maior dúvida que vocês têm. Qual é a fórmula que eu uso? Não se preocupa com qual a fórmula você usa, ok? Basta você verificar o que você tem nas questões, que a gente vai colocar para vocês aí em PDF. Vocês vão baixar o PDF e daí eu vou, passo a passo, vou mostrar para você como utilizar essas fórmulas. Combinado assim? Bom, essa é a velocidade linear. O que mais eu posso falar sobre a velocidade linear? Unidade dela, sempre dada em quê? Metros por segundo. Isso no sistema internacional. Então, ó, vamos fechar aqui a parte da velocidade linear. Isso aqui a gente entenderam muito bem, falta só uma parte conceitual. A parte conceitual é o seguinte. Vamos supor, você está no movimento circular entre os seus amigos, tá ok? Você está na parte aqui de fora, eu vou chamar você aqui de móvel A e o seu amigo está aqui, móvel B. Vocês estão caminhando juntos, ó, vocês estão girando juntos. Porém, ó, você terminou aqui e ele terminou aqui, ao mesmo tempo. Qual dos dois teve a maior velocidade linear? Bom, tem maior velocidade aquele que andar mais. Será que você pode dizer para mim, entre o A ou o B, qual dos dois andou mais?
Bom, você vai dizer para mim que o A andou mais? É verdade. Então a gente diz que a velocidade do A é o quê? A velocidade do A é maior que a velocidade do B. Vamos pegar uma terceira pessoa. Uma pessoa aqui. Vou chamar aqui de C. Essa pessoa andou muito menos do que o A e o B juntos. Concorda comigo? Mas ela chegou ao mesmo tempo. Veja, os três estão andando juntos. Eles andam juntos, porém, aquele que está mais afastado ao centro, para poder acompanhar os outros dois, precisa andar mais. Então, o A tem a maior velocidade que o B e, em comparação ao C, o B tem maior velocidade. E assim por diante. E o cara que está aqui no centro? Quem estiver no centro, ele vai andar ou ele só vai ficar girando? Ele só gira, mas não anda nada. Por esta razão, a gente diz que quem está no centro possui velocidade igual a quanto? 0, porque é velocidade de caminhada, de andar. E o giro? Você vai falar, mas ele gira. Agora a gente entra numa outra velocidade, que também é muito importante aqui, chamada velocidade de giro. Compara aqui. Você diria para mim que todos os pontos têm alguém que gira mais que outros ou não? Eles giram igual? Ó, repara, ó, eles estão juntos aqui e vão acompanhar. Igual uma hélice de um ventilador. A hélice toda não vai girar junto? Todos os pontos estão girando da mesma forma, porque elas estão acopladas aqui a um eixo. Concorda comigo? Então nós dizemos que a velocidade de giro é a mesma. Mas do ventilador, por exemplo, se eu pegar uma fita crepe e colocar ela aqui na extremidade e eu colocar outra no meio da pá, enfim, esta, se eu chamar aqui de X e aqui de Y, qual das duas vai ter maior velocidade linear? Aquela que andar mais. Quem anda mais? O X. Combinado? Mas eu falei de uma velocidade chamada velocidade de giro. Essa velocidade de giro chama-se velocidade angular. Esta velocidade angular ou velocidade de giro, ou conhecido também como frequência angular, ela é simbolizada por uma letra grega chamada ômega, que parece essa bundinha aqui. Esse é o ômega, tá bom? E como é que eu calculo o ômega? Bom, eu estou falando de giro, então quando eu penso em giro, eu penso em ângulos. Então o que me interessa é quanto eu girei, isso em físicas quer dizer, qual foi a variação angular? Calma, não precisa ter medo. Você vai ver no exercício. Dá para ir na paz. Qual a variação que eu tive de ângulo num certo intervalo de tempo? Aí você fala para mim, ai meu Deus, eu quebrei, não consigo mais. Calma. Qual é o nome do ângulo quando a gente dá uma volta inteira? O mais comum os alunos falarem 360 graus. Lembra que física a gente fala em pi. Então, no caso dos pis, a gente tem uma volta inteira é dado por 2π. Combinado? Então, numa volta inteira, esse Δθ passa a ser 2π. Ufa! E o nome do tempo necessário para dar uma volta inteira? Período, que eu chamei de tesão. Então ficou 2π sobre t. Combinado? E o inverso do período é a frequência. Eu também posso encontrar a velocidade angular como sendo 2π vezes f. Qual é a unidade da frequência angular ou da velocidade angular? É dado em radianos por segundo. Isso no sistema internacional. Então é comum alguns exercícios darem para vocês, por exemplo, a frequência em rotação por minuto. Mas lembra, a gente tem que passar para hertz. Como é que a gente passa? Divide por 60. Combinado? E aí você vai conseguir obter o quê? A sua velocidade angular. Já sei circular, se a velocidade é rente, a aceleração me faz curvar. E a angular é quanto eu giro no tempo, V igual a ômega, V igual a 2πr sobre t, então. Ou 2πrf é para frequência, irmão. A coisa importante aqui é, se eles pedirem uma relação entre velocidade linear e angular, é fácil. V igual a ômega r, mas por quê? Gente, acompanha comigo. O ômega não é igual a 2π sobre t? Certo? Olha aqui o 2π sobre t aparecendo na fórmula da velocidade. Velocidade é igual a 2π sobre t vezes r. Concorda comigo? Caso ele te dê a velocidade angular direto, ou ele te dê a velocidade de peça angular, basta você perceber essa relação. Então eu posso dizer que a velocidade é igual ao ômega vezes r. Eu guardo assim, vem ômegar. Querida, vem ômegar. Fechado?
Então é isso aí. A gente vai agora para algumas questões. Abaixa, por favor, faça seu download agora das nossas questõezinhas em PDF. E peça para os seus amigos clicarem aqui no nosso canal também para eles aprenderem um pouquinho mais. Não tenha medo, pode clicar, passa para todo mundo. A gente fez isso daqui de graça para ajudar você. Combinado? Abração, tchau. Aula particular nunca mais. Agora é com nós.